Eu estou recebendo aqui meu querido amigo, hoje vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes. Bom dia, vice-prefeito Ricardo Gomes, tudo bem? Bom dia, Glauco, um prazer estar aqui no teu programa. Parabéns, né, à Rádio Mais Brasil aqui. Eu sou um ouvinte assíduo e participo sempre que posso aqui. E faltava um programa para a gente conversar sobre o mundo, né? As relações internacionais, o que está acontecendo nos outros países, a gente situar o Brasil e a nossa aldeia parece mentira, né? Mas muitas das coisas políticas que a gente vê aqui são resultado do que começou há 2, 3 anos lá em Columbia University, em Harvard. A gente está vendo aqui, para citar uma coisa entre outras, a transformação da esquerda. Mais do que nunca. E as coisas e o intervalo dos que tu está falando é cada vez mais próximo. Cada vez mais próximo, né? Sai um artigo lá, já tem uma reorientação. Então, a gente está no momento perfeito, né, para um programa com uma análise mais profunda, mais racional, mais inteligente, mais preparada sobre os assuntos internacionais. Então, uma honra estar aqui num dia como hoje, né, que ainda é de recuperação da voz. Ontem... Ainda vai perder de novo ao longo do dia, né? Vou porque a gente vai falar bastante. Mas meus parabéns pela gestão que vocês executaram em Porto Alegre, né? Tu, apesar de tu não teres optado pela continuidade na função de vice-prefeito, que se tivesse, estaríamos hoje te recebendo aqui na condição de vice-prefeito eleito, né? Mas tens uma brilhante carreira política pela frente. E o motivo pelo qual eu te convidei para participar do Mais Brasil Mundo diz respeito a várias ações tuas que não estão ligadas necessariamente à gestão tua como vice-prefeito. Eu faço referência a um programa que eu assisto todas as quintas-feiras no canal Brasil Paralelo, no YouTube, chamado Magna Carta. O Ricardo, para quem não sabe, e aí já fica a primeira recomendação para a nossa audiência, o Ricardo edita, produz, narra, parece que eu estou vendo olha, uma coisa de primeiríssimo mundo, sabe? Com iluminação, conteúdo, narrativa aqui no bom sentido, né? Com toda a produção. E o Ricardo, então agende-se todas as quintas-feiras, agregue mais valor à sua massa cinzenta e assista o Magna Carta com o Ricardo. E o último Magna Carta me chamou a atenção de, eu quero conversar com o Ricardo sobre isso. O Ricardo fez uma avaliação muito interessante sobre os BRICS, né? Sobre esses novos agregados dos BRICS, né? Porque os BRICS continuam sendo aquela salada de fruta que a gente não sabe que gosto tem, que cor tem, né? Quanto tempo vai durar e tal. E para que veio? Na verdade, a gente não sabe nem para que existe tal do BRICS, né? Mas o Ricardo decifrou muito bem a intenção do BRICS, ainda que para mim está pafúrdia, Ricardo. Conta um pouco aqui para os ouvintes do Mais Brasil Mundo, como é que tu desdobrou as novas adesões ao BRICS e como é que tu entende essas novas adesões? Eu achei sensacional. Obrigado. Primeiro, um abraço lá para a turma da Brasil Paralelo, que faz a produção do programa e realmente eles capricham muito. Uma empresa de audiovisual, né? Faz E aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Nasceu aqui, hoje a sede é em São Paulo, mas a gente grava aqui em Porto Alegre, então tem um estúdio montado lá. O que eu disse, Glauco, é uma comparação provocativa, talvez, eu disse, os BRICS viraram a nova União Soviética. O que era a União Soviética, né? Obviamente comandada pela Rússia, era aquele grande bloco de países socialistas que se contrapunha ao bloco ocidental liderado por Estados Unidos, né? A Guerra Fria, isso ficou bem desenhado, né? Era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Obviamente que comparar o grau de controle, de totalitarismo que havia na União Soviética com os BRICS é uma figura de linguagem. Tem que guardar as proporções. Guardar as proporções. Quer chegar. Agora, o que o BRICS está se tornando? O BRICS está se tornando o bloquinho das ditaduras pró-Rússia e pró-China. O BRICS nasce com Brasil, Rússia, Índia e China com um argumento econômico, de que eram grandes países de centenas de milhões de pessoas, cada um,
com um momento de economias em desenvolvimento, né? Os países em desenvolvimento, grandes economias em desenvolvimento. Tem economistas que dizem assim, isso é uma falácia, não existe em desenvolvimento. Existe uma linha do desenvolvimento, ou se é desenvolvido ou subdesenvolvido. Mas os movimentos abaixo da linha não significa que você vai cruzar a linha. A gente fica assim, oscilando abaixo da linha do desenvolvimento. Mas era esse o argumento, um argumento econômico que unia os 4 países. Ainda dentro dessa lógica se soma a África do Sul. E já tinha uma crítica. O que as economias propriamente ditas de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul têm em comum? Ou seja, é um bloco diferente da OPEP, né? É um bloco dos países produtores de petróleo, que tem um elemento central na sua economia que é coincidente. Os BRICS nunca tiveram essa identidade de alguns dos principais fatores econômicos, da composição dos seus PIBs, dos seus produtos de importação e exportação, nunca tiveram. Não, muito menos questões geográficas também. Muito menos geográficas, cada um num canto. Num canto, né? Agora, tinha um argumento. Depois entraram, em 2009, 2009 acho que entra a África do Sul. Em 2023 entra Irã, entra Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Cuba foi agora. Agora, desculpe. Né? Espera aí, esse bloco está virando outra coisa. E tinha sido aprovada a entrada da Argentina. O Milei se elege na Argentina e diz assim, eu não vou entrar, esse troço virou outra coisa, isso não é para discutir economia. E de fato o Milei estava certo. Né? Agora entraram Cuba, Etiópia, Cazaquistão, Uzbequistão, países africanos, né? Até tinha a lista. Não, mas isso aí as pessoas quiserem resgatar, mas dá para entender. É fácil. Eles têm esse rastro, um rastro de países que não tem nada entre si, são todos eles. Salvo o fato de que não são democracias. Nenhuma democracia. Nenhuma democracia. O Brasil, com todas as suas contingências hoje, ainda é uma democracia. A mais forte democracia do BRICS. Mas a Índia, bom, a Índia tem um sistema de castas, mas assim, Brasil e Índia disputam a mais estável, mais forte democracia do bloco. Isso diz muito sobre o bloco. Isso já é, para mim, algo preocupante. Já diz tudo sobre o bloco. Porque nós sabemos que a nossa democracia está sendo vilipendiada, está sendo ameaçada, né? Então, será que a tendência é que os BRICS daqui a pouco possam ser um conjunto de países alinhados com algo, com uma ideia não democrática? E essa é... Porque daqui a pouco vai ser o único elo. Esse é o ponto. Dependendo. Hoje, quando se escreve os países do BRICS, vou tirar Brasil e Índia, mas quando tu olha a lista, o que une esses países é isso. Não são democracias, são ditaduras, são autoritarismos, são países alinhados contra os Estados Unidos, e são países que estão... E o outro elemento importante disso é que a liderança do bloco é indiscutivelmente da Rússia e da China. Rússia e China comandam o bloco, o Brasil vai de arrasto. Né? E Rússia e China, a Rússia tem uma guerra na Ucrânia, a China tem uma iminente guerra em Taiwan, que ela vem aumentando o tom da provocação, faz exercícios, depois faz exercícios balísticos, depois faz exercícios balísticos com munição real. Então, a China vem aumentando o tom, né, a temperatura do fogão em Taiwan. Convidaram o Irã, que está num conflito com Israel. Então virou um bloco também que está do lado errado dos 3 conflitos armados mais importantes que nós estamos enxergando, 2 já em andamento e um terceiro se armando, né, para os próximos anos. Então, de que lado o Brasil está? E essa é a provocação que eu faço no programa. Na Segunda Guerra Mundial estourou um conflito no norte da África. Agora entenderam por que comparou com a União Soviética, com a união das repúblicas socialistas soviéticas, porque são repúblicas não democráticas que se alinham por um viés que não é virtuoso.
né? Que a despeito de não ter uma ligação, continuam países soberanos, como eu falasse, países são soberanos, assim, não são que nem a União Soviética, né? Mas o que une esses países é uma coisa nefasta que está afastada da democracia. São dois elementos, né? Não são democráticos e se unem. A razão da Liga é uma contraposição aos Estados Unidos. É uma contraposição ao Ocidente democrático. A liberdade, a democracia, a prosperidade, etc. Esses valores, né? Pode dizer que a cultura judaico-cristã, mais a Revolução Científica, mais o iluminismo escocês, não francês, legaram para o Ocidente, que fizeram com que o Ocidente fosse, e isso é uma excepcionalidade na história política da Terra, o Ocidente conseguiu produzir ao mesmo tempo paz, liberdade e prosperidade. Isso é algo extremamente incomum na história do homem. Isso só foi produzido no Ocidente democrático. E capitalista, né, Ricardo? E o capitalismo, a prosperidade pelo elemento capitalista, a paz pelo reconhecimento universal de direitos humanos e a liberdade pela combinação de democracias e governo limitado. Esse é o arranjo do Ocidente. E aí tem um bloco... Esse é o arranjo que o Ocidente viceja, mas está sempre em risco. Sempre em risco. É a frase do Reagan, né? Nunca a liberdade está a mais de uma geração de ser perdida. E aquela história da eterna vigilância, o preço da liberdade é eterna vigilância. São elementos tão extraordinários e tão excepcionais na história do mundo que são, ao mesmo tempo, muito potentes e muito frágeis. Essa reunião de paz, liberdade e prosperidade, capitalismo, direitos humanos universais e democracia com governo limitado, isso é tão capaz de transformar um país, mas ao mesmo tempo é tão frágil. Por quê? Bom, nós estamos vendo aqui, o próprio Ocidente titubeia em defender esse sistema. Não, e mais do que nunca se... Vamos pegar dois casos aqui, aliás, dois casos dentro do ambiente da discussão dos BRICS. A Venezuela, o Nicolás Maduro está indignado porque não foi incluído nos BRICS, né? Ele deve estar pensando assim, Ricardo, qual é a condição para participar dos BRICS hoje? É ser uma não-democracia. Ninguém é tão não-democracia quanto eu. Check. Então quem são esses caras para dizer que eu não posso participar desse clubinho deles? Né? Então a cabeça do Nicolás Maduro deve estar girando, pensando, mas como? Qual é o critério desses caras? Se o critério é assim, é ser autoritário, estou dentro. Contra os Estados Unidos, estou na ponta. Né? Acabei com o meu país, com a minha nação, acabei com a economia, não me dou com ninguém. Está escrito BRICS na testa do Nicolás Maduro. No entanto, disseram não para o Nicolás Maduro. O Brasil sendo um líder desse processo, Dilma Rousseff, presidente do banco dos BRICS, quer dizer, a mulher que foi empichada porque deu pedalada fiscal, portanto ela cometeu um crime de ordem econômica, financeiro. Ela se torna presidente do banco. Aí, Ricardo, para nós tentar fechar essa conta, como é que esses caras imaginam se dar bem? E aí vamos traçar um outro cenário aqui para tentar ajudar nesse raciocínio, eu queria te ouvir. Nós estamos na perspectiva de termos um governo Donald Trump pelos próximos 4 anos. Eu acompanho aí 24 horas esse negócio e tive dúvidas em 2016, tive dúvidas e as dúvidas foram acertadas em 2020, mas eu não tenho dúvidas em 2024. Eles não vão ousar fraudar a eleição dessa vez. Né? Então, provavelmente, o Donald Trump vai ser o presidente. Tentaram matar o cara 2 vezes, não conseguiram. Bom, então nós temos esse cenário. Donald Trump, nós temos... então, onde é que esses caras querem chegar? Eu acho, Glauco, que no horizonte desse desejo de formar esse bloco, né? O que está? Na Guerra Fria, os dois blocos, né, o bloco americano capitalista e o bloco soviético comunista, eles mais do que inimigos políticos, ou além de inimigos políticos, eles eram grandes zonas de comércio.
Então, aqueles países alinhados com os Estados Unidos comerciavam dentro do bloco capitalista. Comerciavam com os países livres da Europa, comerciavam com a América do Norte, comerciavam com o Japão e com a Austrália, com o bloco... O Samuel Huntington chama da civilização ocidental, né? Embora ele separe lá a América Latina como não civilização latino-americana, que para mim é parte do Ocidente, o Japão, sendo um país oriental, compõe o bloco ocidental, mas os países comerciavam dentro desse grupo. E os países satélites, né, que não formavam a União Soviética, mas eram ligados a ela, comerciavam com a União Soviética, ou sob a proteção, inclusive a marinha mercante, sob a proteção militar dos navios de um bloco e de outro, né? Porque o comércio marítimo ele é protegido, as grandes caminhos de navegação são protegidos pelas marinhas dos países. Muito bem. O que isso significa? Significa que tinha acesso a um mercado de um determinado país quem estava ligado ao seu bloco. Cuba, por exemplo, era um país alinhado com a União Soviética e ganhava mesada. Ganhava mesada, tinha investimento soviético, tinha dinheiro lá. Para mim, estes países do norte da África, os países Brasil, Cuba, Venezuela, buscam neste bloco dos BRICS. Mesadinha dos chineses. Tá? A ilusão de que o PIB da China vai passar o dos Estados Unidos, o que para mim não vai acontecer. As projeções mostram isso com uma linha de tendência que seria a continuidade do crescimento chinês. Isso não vai acontecer porque... Depois, se quiser, eu comento isso. É um comentário importante. Mas eu acho que a China vai bater num teto e vai haver uma reação do Ocidente ao crescimento chinês. Graças ao principalmente se Trump ganhar. Principalmente se Trump ganhar. E isso é um ponto central, né? Eu sei que a gente vai falar das eleições americanas daqui a pouquinho. Mas, para mim, o que esses países estão buscando é uma mesadinha da China. Uma mesadinha de investimento em infraestrutura, uma mesadinha de dinheiro, de comércio internacional, justamente no momento em que os Estados Unidos aparentemente vai dizer chega de comércio com a China, o que eu compro da China hoje eu preciso comprar de alguém. O Brasil poderia se habilitar a vender para os Estados Unidos, mas está brincando de se aliar com o inimigo número 1, geopolítico, o bloco China-Rússia. Então, para mim, o que eles querem? Se fortalecer nas suas ditaduras, é buscar respaldo contra a pressão internacional pró-democracia. Então, é uma defesa sistêmica das suas ditaduras. E segundo, uma certa mesada, um ganho econômico para os seus países, porque mesmo as ditaduras têm que alimentar o seu povo. Esse ganho econômico para os seus países, vamos entender que tem diversas formas de chegar aqui, né? Nós podemos estar falando de ganho econômico para o partido em comando, não tenho dúvida, né? Para o estamento burocrático daquele partido que comanda, ou seja, uma rota de dinheiro direto do fulano para o ciclano e não do país A para o país B. É muito provável. Afirmo isso com todas as letras. Eu tive no Haiti durante um processo de eleição presidencial no Haiti. Se eu não me engano, tinha 78 candidatos a presidente da República. Numa ilha devastada, as pessoas perguntam, como é que tem 78 candidatos a presidente da República? Aí me diziam o seguinte, não, é o seguinte, primeiro, um país tem uma relação quase tribal aqui. Segundo, o grupo político do presidente da República é quem recebe e distribui a ajuda internacional. Então, quando chega o avião da ONU ali, quando chega o avião da Cruz Vermelha, eles se apropriam daquilo e distribuem aos amigos do rei. Então, todo mundo quer ser presidente da República porque quer acesso ao Putin. É como o Hamas fazia até há pouco tempo na faixa de Gaza. Então, mesmo procedimento. Então, assim, tem um nível além do qual, claro, tem um grau em que mesmo as ditaduras precisam botar
infraestrutura à disposição da população, senão mesmo as ditaduras podem cair. Mas tem um grau de corrupção nesse processo, como sempre houve nas ditaduras, já há nas democracias, imagina nas ditaduras. Se com um sistema de freios e contrapesos e fiscalização a corrupção é um fato, imagina nesses países que são dominados. O sujeito manda... Vou falar da Venezuela, tá? Eu estou falando da Venezuela. Manda na Suprema Corte, manda no Tribunal de Justiça, manda no Congresso, manda no Tribunal de Contas. Nas Forças Armadas. Não vai roubar por quê? Exatamente. Por freio moral de Nicolás Maduro? Não. Então, nas Forças Armadas. Então, o que se vê sempre é nessas... As filhas do Hugo Chávez são bilionárias. Possuem fortunas bilionárias em bancos no exterior. As filhas do coronel Hugo Chávez Frias. Tu imagina um país em que E tudo. Agora nós chegamos... São paralelos que nos fazem pensar sobre o Brasil. Exatamente. Não, e assim, só para me ajudar a entender. Então, não se trata de ditaduras, e sim de sistemas de altíssimo nível de corrupção. Né? Porque pode haver democracias extremamente corruptas. Caso nosso. Né? O Brasil é exemplo disso. Não muda a relação. Quer dizer, tanto faz ser uma democracia ou uma ditadura, desde que tu seja corrupto, tu tá dentro. E isso, eu não me lembro. É uma gangue, né? O BRICS virou uma gangue. Virou uma gangue. Virou uma organização criminosa com CNPJ. Agora, me chama a atenção o seguinte, tudo isso começou há muito, pode na minha cabeça, né? Quando países como a China entraram no sistema de comércio internacional, onde antigamente era garantido que essa relação se daria através de nações com identidade democrática, né? Sem perseguições políticas, com eleições transparentes, etc. e tal. Aí começaram, não, mas a China é tão grande que ela tem que fazer parte desse negócio. No momento que eles fizeram este movimento, entra tudo. Essa é a grande ilusão da globalização pós-Guerra Fria. Com a queda do Muro de Berlim, esses dois blocos que tinham, que comerciavam entre si, o bloco capitalista e o bloco soviético, esses blocos deixam de existir pela queda da União Soviética. Sempre é bom lembrar, né? Aos que esquecem, né? Tem uma turma marxista-leninista que continua habitando as ruas de Porto Alegre. Continua, né? E ainda são eleições, numerosos. Disputando eleições e as perdendo, graças a Deus. Mas os dois blocos deixaram de existir com a queda do Muro de Berlim. E aí vem a ilusão do mundo é plano. O mundo é plano, o mundo é um só. Aí começam as desculpas. Globalização. Começa as desculpas. Então nós vamos integrar os mercados. Tá? O que era uma tese? Uma tese de que com a integração de mercados viria um capitalismo mais pleno, e com o capitalismo haveria uma ascensão de classe média nos países, e com a ascensão da classe média isso terminaria provocando uma transformação uma democracia. Exatamente, tá? Então assim, olha, vamos primeiro enriquecer e depois nos tornaremos democracias. Que é uma tese. Há quem diga o contrário, primeiro se torna uma democracia, depois vem a prosperidade. A correlação entre esses dois elementos, enfim, é teórica, né? A gente verifica que ela existe, mas não sabe qual é a causa e qual é a consequência, em que grau elas caminham juntas. Esta tese se mostrou errada. Por quê? Porque o mundo inteiro começa a fazer comércio com a China e para o regime do Partido Comunista Chinês. E quando se perdeu essa distinção de eu não vou comerciar com esse cara, porque esse cara é contra tudo que eu sou, nós perdemos isso, a China disparou economicamente, porque tinha mão de obra mais barata, a indústria do mundo migrou para a China. Ou seja, além de premiarmos a China por ser um comunismo
sanguinário, nós ainda enchemos a China de dinheiro, é isso? Enchemos a China de dinheiro e mais, e de poder. Poder global. Por quê? Eu sempre digo assim, por que o Churchill ficava chamando os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial? Porque os Estados Unidos tinham indústria. A indústria do mundo estava nos Estados Unidos. Era o grande, a Inglaterra, um país muito menor, mas os Estados Unidos tinham uma capacidade produtiva extraordinária. Então o Churchill ia lá e ele dizia assim, nós defenderemos essa ilha sozinhos, se necessário, até que o novo mundo, com sua força e seu poder, venha em resgate do velho. Ele está chamando os Estados Unidos para a guerra. Vem. Por quê? Eu visitei um estaleiro em New Orleans, o estaleiro Higgins, que fazia o barco Higgins, aquele barco do desembarque na Normandia, que batia aquela rampa para frente. O estaleiro Higgins fez mais de 1000 barcos em 2 anos. 1000 barcos em um estaleiro. Quem tem capacidade industrial hoje para ser decisivo numa guerra global, como os Estados Unidos foram decisivos na Segunda Guerra Mundial? A China. A China. Quem faz o chip? Taiwan. Quem constrói um avião sem insumos chineses? Não existe. Não existe. Uma luta para conseguir comprar um avião daqui ou dali. A China dominou este mercado, com a complacência do Ocidente. Então hoje, num conflito global, a China tem um poderio econômico, sim, mas muito mais industrial, portanto bélico. E é por isso que eu acho que a China não vai passar o PIB dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos vão reagir. Porque o mundo entendeu isso. Se Trump ganhar. E essa reação está vindo. O mundo entendeu isso, vai dizer assim, só um pouquinho. Eu não quero mais produto chinês. Eu não quero mais minério de ferro chinês. Eu quero montar os meus chips em outro lugar. Eu quero os meus data centers em outro lugar. Eu quero tirar da China esse poder geopolítico que ela tem. E o Brasil poderia se candidatar a ser um parceiro dos Estados Unidos. O Brasil não tem confiabilidade para isso, né? Imagina, eu prefiro negociar com os discípulos de Chiang Kai-shek em Taiwan do que num governo comandado por um Supremo Tribunal Federal que tira um cara da cadeia e transforma ele em presidente da República. Então, como é que tu vai ter credibilidade para sequer competir com uma mentalidade americana? Mas eu queria lembrar, Ricardo, e eu sempre lembro, sempre que eu posso, os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial em 1943. Foi bombardeado em Pearl Harbor em 1941. Reagiu 2 anos depois, quando a guerra estava perdida para a Alemanha. Isso é importante, porque assim, quem é que ganhou a guerra, a Segunda Guerra Mundial? Todo mundo assim, os aliados e os Estados Unidos. Não, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial chama-se Winston Churchill, naquela ilhotazinha chamada Reino Unido. Foram esses caras que ganharam a guerra. Então é importante. Os Estados Unidos, naquela época, governado pelo Franklin Roosevelt, depois o Truman, quase se bandeou para o lado do fascismo italiano. Olha, faltou isso aqui. O Roosevelt tinha simpatias, né? Como Getúlio Vargas no Brasil. Exatamente. O Getúlio Vargas leiloou a posição do Brasil na Segunda Guerra. Leilou. Queria dinheiro para criar a CSN e aí bateu na porta da Alemanha e na porta dos Estados Unidos. Quem me dá dinheiro para criar a Companhia Siderúrgica Nacional? E aí os Estados Unidos deram. Bancou. E aí o Getúlio, então vou para o lado dos aliados, mas no fim da guerra. Isso numa época em que nós estamos descobrindo isso agora. Isso tudo ficou debaixo de mantos e mantos. E se não fosse a rede social? Se não fossem canais de YouTube como esse. Falamos há pouco também sobre Cuba. Cuba está vivendo um apagão. Eu sempre recomendo às pessoas... Só desculpa, porque aí Getúlio criou a Companhia Siderúrgica Nacional e precisava de minério de ferro para a Companhia Siderúrgica funcionar. Ele foi lá e estatizou a Vale, que era uma empresa americana. Quer dizer, ele pegou dinheiro dos americanos e estatizou. Criou uma empresa, roubou uma empresa americana para fornecer para... Assim, e assim vai. Essa turma é isso aí. E daqui a pouco viu que o nosso minério não tinha poder suficiente, começou a importar
da cortina de ferro, um minério de ferro de alta qualidade, principalmente da Hungria, né? Bom, então essa tradição... Por isso que eu gosto do negócio de geopolítica internacional. Está tudo interconectado e a gente acaba descobrindo. E essa tradição de neutralidade do Brasil é diferente da neutralidade da Suíça. A neutralidade do Brasil é por falta de princípios e oportunismo. Então, o Brasil, essa tradição de neutralidade, ela é oportunista. É falta de comprometimento com princípios. E agora nós estamos vendo. E agora nós rompemos a neutralidade, mas para o lado errado. Claro, mas normal, né? Estava tudo indo tão bem, tem que esculhambar, né? É o caso... No caso, e eu costumo dizer o seguinte, Estados Unidos, Barack Obama, 2 mandatos, aí ele coloca a sua candidata, Hillary Clinton, que perde a eleição. Aí tu diz assim, a Hillary é uma candidata ruim. Não, o governo Barack Obama foi uma porcaria. Por isso ele não reelegeu a dona Hillary Clinton. Quando é que as pessoas vão começar a dizer a verdade, né? Já, por outro lado, o governo Donald Trump foi tão bom que ele precisa ser descontinuado. E aí entra o estamento, entra o Deep State americano, entra FBI, entra Homeland Security, mídia, mercado financeiro, todo mundo contra um cara assim, esse cara, não, se ele der certo, eles não tiram nunca mais os republicanos do poder aqui. Aliás, essa história foi vista aqui. Já vi esse filme, né? Esse filme nós vimos aqui. Já vi esse filme, né? O sujeito entrou e aí foi a mesma coisa. Começa a derrubar o sistema, né? E dura pouco. Os Estados Unidos, é impressionante a transição que o Partido Democrata viveu. Isso tem muito a ver com essa transição da esquerda que a gente vê acontecer no Brasil aqui. O Partido Democrata, que nasceu como um partido elitista do sul dos Estados Unidos. O Partido Democrata nasce... Vocês ouviram isso que o Ricardo falou? É muito importante. O Partido Democrata americano nasceu no sul dos Estados Unidos. No sul dos Estados Unidos. De uma casta, de fazendeiros. Era um partido de motivação agrária no sul dos Estados Unidos. Contra um partido que se chamava... Escravagistas. Favoráveis à escravidão. Votaram contra a libertação dos escravos. O Partido Republicano nasce como um movimento abolicionista, e o Partido Democrata era contra a abolição dos escravos. Tanto que quando tem a Guerra Civil Americana, a secessão, o presidente da Confederação dos Estados Confederados, que eram os estados escravagistas do Sul, era o Jefferson Davis. O Jefferson Davis era um senador do Partido Democrata do Mississippi. Então, os democratas foram contra a libertação dos escravos. Os republicanos começam no norte dos Estados Unidos, e vem ganhando, e vão fazer o seu primeiro presidente com Abraham Lincoln, que faz a abolição da escravatura. E vem a Guerra Civil. Lá nos anos 30, com o Roosevelt, é que o Partido Democrata compra esse discurso do marxismo ortodoxo do trabalhador. Nós somos o capital contra o trabalho, e eles começam a apresentar o partido Welfare State. É um partido de esquerda no discurso e proto-fascista, né? Por quê? Porque assim como Getúlio era um proto-fascista aqui, de estruturar os sindicatos, o Roosevelt era a mesma coisa. A mesma coisa. Ele tinha essa mesma admiração pelo modelo. Tanto que o Roosevelt quebra a tradição americana de 2 mandatos e ele disputa 4 eleições presidenciais, ganha 4 eleições presidenciais. A máquina do Partido Democrata era a máquina estatal. O Estado americano dispara de tamanho, a dívida, o endividamento duplica nos Estados Unidos, é o gasto público, tudo o que nós vimos aqui. Assim, é modelo igual. Ultimamente, o que nós estamos vendo é o partido democrata, que foi do Kennedy, sempre teve um tom elitista, né? Mas que tinha contato com as classes mais pobres,
perdeu contato com essa realidade. Virou um partido de uma cúpula. Quem é que decidiu que Kamala Harris é a candidata? Uma sala com Obama, a Nancy Pelosi, Chuck Schumer, que é o Chuck, senador. E aí entram grandes corporações. Hillary Clinton. Entra o cara do New York Times, do Washington Post. Aí entra lá o Jeff Bezos. Né? Todo o sistema que financia esta nova pauta da esquerda radical americana. Porque essa cúpula do Partido Democrata é, embora mais velha de idade, isso aqui é que dá sustentação para essa New Left americana, né? Que é um produto universitário, um produto de elite, não é um produto... Essa agenda woke não nasce na vila, no bairro trabalhador, no chão de fábrica. Essa ideologia woke, ela é talhada Isso nasceu em Hollywood, isso nasceu no downtown, Nova York. Nos salões universitários. Exatamente, nas universidades. Nas salas de reunião de bilionários. E nas grandes donos de redes sociais. E nas Google. Empresas de mídia. Exatamente. Então, essa turma toma conta do Partido Democrata, né? E agora faz o que quer com o Partido Democrata. E o que aconteceu? Eu estou plenamente de acordo contigo, o Trump vai ganhar essa eleição. Por quê? Porque o trabalhador do chão de fábrica americano, o self-made man americano, vai votar no Trump porque não quer saber dessa agenda. Não, essa agenda já provou divisionista, se provou ineficiente economicamente, não trouxe nenhum benefício para ninguém, não para ninguém. Ao contrário, usaram essas pessoas como degraus, como escadas. Ao contrário. Isso é um projeto de apropriação política de movimentos identitários que são criados única e exclusivamente para serem apropriados politicamente. Esse negócio de geopolítica internacional é fascinante. Porque, por exemplo, anotar para o nosso espectador, a nossa audiência, anote aí, pega uma canetinha ou pega depois o programa para anotar o que eu vou dizer. Tem dois filmes, dois audiovisuais, vamos chamar de filme. Um chama-se Hillary's America, América de Hillary, do cineasta indo-americano chamado Dinesh D'Souza. Tá? E esse documentário, eu não sei se ele está disponível no YouTube. Acho que sim. Hillary's America. Ele fala sobre a gênese do Partido Democrata. É uma delícia de assistir, porque ele não é feito para criticar o Partido Democrata. Ele foi feito para mostrar o Partido Democrata, né? Nas suas idiosincrasias, desde o nascimento, né? Mostrando como é que as coisas funcionavam já lá atrás, né? Então, isso vem até hoje, mesma forma elitista e tal. O outro documentário que eu recomendo muito é Clinton Cash, que é de um outro cineasta, Peter Schweitzer, se não me engano, brilhante, um escritor, que fala sobre de onde é que surgiu toda a força dos Clinton, desde o Little Rock no Arkansas, né, Arkansas, até hoje, como é que surge esse tipo de gente, como é que esses caras se fundamentam no poder, e é da mesma linhagem. Porque no momento que tu assiste esses documentários e lê alguma coisinha, tu entende tudo que está acontecendo aqui. Por isso que eu adoro esse negócio, sabe? Tu entende o que está acontecendo aqui, porque nada mais é do que uma reedição farsesca daquilo que foi feito lá e que funcionou. Exato, uma reedição farsesca, muito bem. Né? Exatamente. César, que a gente pode fazer paralelos aqui com o que se passa em Porto Alegre, mas pode ser em São Paulo, pode ser no Brasil, tá? O PT tem Lula da Silva como a última expressão daquele Partido dos Trabalhadores que surgiu lá atrás, nos anos 80. Está acabando. Acabando. O Brasil tem O Omega Man. É o último. Acabou. O Brasil tem as suas peculiaridades, é verdade, não dá para comparar tudo com os Estados Unidos, mas a esquerda aqui está vivendo a transição que a esquerda americana está vivendo lá. Por que o sobrinho do John Kennedy, que era um democrata, vai apoiar o Trump? Porque ele já não reconhece o próprio partido dele.
Exatamente. O próprio partido dele. Ou passou a conhecer agora. Ou está enxergando... Está enxergando de fato o que acontecia. Peraí, tem uma turminha aqui de elite que está forçando uma agenda goela abaixo da população com o único intuito de ganhar eleições e ficar no poder. Por que é que a esquerda estrutura movimentos identitários? Para que os movimentos identitários obtenham resultados concretos nas suas lutas? Não. Para apropriar esses movimentos, ganhar eleições e ficar no poder. É por isso. E é uma agenda louca, né? Uma agenda woke, é uma agenda tresloucada. E a gente está vendo isso acontecer aqui. Quem é que está tomando a vanguarda da esquerda no Brasil? O PSOL. E não o PT. Por quê? O PT é o Partido Democrata que está é o rescaldo do Partido Democrata que defendia o trabalhador. E o New Left, que surgiu dentro dos democratas lá, que surgiu fora do PT. Né? Então tem uma transição aqui. Só que é o seguinte, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque a imensa maioria da população não se identifica com esses valores. Isso é identificável. O que tu está dizendo Por que o Bolsonaro ganha a eleição e o bolsonarismo, né? E por que não dizer o trumpismo, que é outro fenômeno diferente, tá? Eu não gosto nem de falar de bolsonarismo, porque eu acho que o bolsonarismo é um fenômeno dentro do ressurgimento da direita, que é um fenômeno muito maior e mais amplo. O crescimento do conservadorismo e com plataforma judaico-cristã. Isso. E até isso se percebe, então, né? Tem um dentro do movimento de ressurgimento da direita, existe um ressurgimento de uma ala liberal, um ressurgimento conservador, que é maior em tamanho. Dentro disso está o bolsonarismo, mas o bolsonarismo não é a direita. Isso é uma coisa que a esquerda tenta assimilar qualquer manifestação de pensamento político à direita com o bolsonarismo. Né? E aí todos os adjetivos que eles associam ao bolsonarismo. Mas, bem ou mal, Bolsonaro ganha a eleição com Deus, Pátria, Família e Liberdade. 4 valores ou princípios bastante formulados de forma bastante rudimentar. Né? Exatamente. Bolsonaro não é um acadêmico. Né? Não. Agora, tu olha o discurso da esquerda. Né? O discurso da esquerda é o seguinte: para entender a lógica da esquerda de identidade de gêneros, tem que ler 3 livros de 3 PhDs. Né? Porque é uma tese acadêmica. Isso é uma coisa elitista, de cima para baixo. Deus, Pátria, Família e Liberdade, assim, são conceitos mal formulados, mal expressados politicamente, mas que vêm de baixo para cima. O povo trabalhador votou no Bolsonaro. Como o povo trabalhador americano vai votar no Trump. Por quê? Os negros, os latinos nos Estados Unidos vão votar no Trump. Em maioria no público negro e maioria no público latino. Por quê? Por que o Boulos ganha na Paulista e não ganha na Vila? Né? Porque esses valores não são os valores das pessoas. Eles precisam ser introjetados, um esforço cultural, uma máquina cultural de mídia universitária para introjetar algo que não é das pessoas. Isso tem limite. Não, e essa tentativa de, eu chamo assim, de ionizar essas massas, elas jogam uma carga elétrica ali, que daqui a pouco essa carga elétrica se dissipa, porque ela não se sustenta, ela não gera mais carga elétrica. Agora, o que isso, em termos geopolíticos, né, que é a nossa pauta, o que isso produziu? Produziu dentro do Ocidente uma fricção sobre os pilares fundamentais da civilização ocidental. E isso só fez tornar o Ocidente mais fraco no momento em que China e Rússia estão estruturando uma aliança de enfrentamento ao Ocidente. Então, essa é uma agenda anti-ocidental dentro do Ocidente que está colaborando com essa geopolítica dos BRICS. E a coincidência disso que o Ricardo acabou de falar, me corrija, por favor, se eu estiver errado, é que essa junção se dá com a iminência de um antagonista.
que vai surgir ali, que não é o Joe Biden, muito menos seria a Kamala Harris, né? Esse antagonista que vai dizer, olha agora, eu voltei, né? Peace through strength, né? Paz através da força, se for necessário. Mas vamos parar com isso. Tu entende que a essa altura do campeonato, Trump vai ter uma influência ainda sobre a guerra da Ucrânia ou simplesmente vai tirar o dinheiro? Porque as duas coisas são possíveis. As duas coisas são possíveis. O tempo é muito curto quando a gente está se divertindo. Não é verdade? E quando a gente está aprendendo, quando a gente está... Eu vou reforçar na quinta-feira o Magna Carta do queridíssimo professor Ricardo Gomes, através do canal Brasil Paralelo, que, dentre outras coisas magníficas, fez um documentário From the River to the Sea, né, do rio ao mar, falando sobre o atual conflito. Um documentário mais honesto, mais bem feito que eu já vi sobre um determinado segmento da história. Então, quem não assistiu, assista From the River to the Sea. Tem no YouTube hoje de graça. De graça. Só não assiste quem não quiser. Premiado em Israel. Premiado em Israel. Aliás, foi apresentado em primeira mão. Lá, né? Tal a seriedade do documentário, produzido pela mesma organização que edita e publica o Magna Carta com o querido, e vai deixar saudade aí da lida municipal, o Ricardo Gomes. Ricardo, nós estamos falando aqui sobre a esquerda, nós vamos dar uma atalhada e vamos vir para o Brasil. Mas eu fiquei de responder rapidamente o Trump e a Ucrânia. Ah, sim. Depois eu tenho que falar sobre os documentários, que as pessoas estão pedindo os nomes dos documentários, eu vou repetir aqui. Vou ser bem breve. Os Estados Unidos sempre oscilam entre o isolacionismo e o intervencionismo, né? São dois vetores lá, né? Então, assim, vamos cuidar da América primeiro, ou vamos ser a política do mundo. O Trump fala America first, America first, America first. Significa que o que ele não quer é mandar soldados americanos para as guerras dos outros. Então, essa lógica de uma invasão de um país, com Trump perde força, e ele se orgulha disso. Né? Nenhuma guerra começou enquanto eu estava aqui. Segundo, qual é o instrumento que lhe sobra? A dissuasão. Dissuasão é o seguinte, o Franklin Roosevelt, não o Franklin Roosevelt, o Teddy Roosevelt, sim, anterior, republicano, mandou a Marinha Americana para uma expedição de volta ao mundo. Pegou os barcos de guerra dos Estados Unidos e fez dar uma volta no mundo. Para quê? Para mostrar força. Sim, olha, não briguem comigo, não me incomodem. Né? É o speak soft and carry a big stick. Fale macio, mas carrega um porrete. Um bastão. Né? O Trump, tudo me indica, vai nesta linha. Ele vai pela dissuasão, não pela invasão. Os Estados Unidos, com Trump, não vão entrar na guerra da Ucrânia, mas vão usar o seu poderio para pressionar por um fim desta guerra. Vai ser possível uma guerra, um retrocesso pleno da Rússia? Eu não acredito. Que a Rússia vai dizer assim, tá bem, devolvo e tá resolvido. Né? Vai ter que ter um cessar-fogo ali com alguma divisão de território, o que seria a segunda, em pouco tempo, a segunda conquista territorial russa em cima da Ucrânia, a primeira a Crimeia, e agora o que quer que seja que vá resultar desse acordo de paz. Mas eu acho que com Trump o que se caminha é para uma dissuasão, né, para uma expressão de força político-militar, para um acordo de paz em que a Ucrânia vai perder território, sim. Eu acho que infelizmente vai por aí. Né? Eu não gosto a Rússia não vai aceitar uma derrota completa na guerra. Exatamente. Cachorro acuado morde. Né? Exatamente. Cachorro acuado morde. Eu não gosto dessa ideia porque o Lula gosta dessa ideia. Eu também não gosto dessa ideia. Essa ideia de tu ter que entregar uma... Pô, eu estou entregando frações, porque as pessoas, se não sabem, eu vou contar. As terras mais férteis de toda aquela região europeia e asiática são a Ucrânia. A Ucrânia é a joia da coroa, era a joia da coroa da antiga União Soviética. Alimentou boa parte da União Soviética. E sofreu
o Holodomor. Quem não sabe o que foi o Holodomor com H, a gente sempre diz assim, as pessoas não nasceram sabendo. Né? Ninguém nasceu sabendo. Então, se não sabe e tem a oportunidade de saber, com H, Holodomor, tudo junto, uma palavra só. Verifica o que foi este caso. A União Soviética extraiu a comida de dentro das casas da população da Ucrânia, dos fazendeiros da Ucrânia, matando de fome, se eu não me engano, 20 milhões de pessoas. Não sei se foram 10 ou 20 milhões de pessoas. Não tem a... Seja lá se for 2 milhões, não interessa. Matou de fome. Não foi por guerra, não foi por doença, matou de fome porque precisava alimentar o resto da União Soviética. Então a Ucrânia tem lá regiões de acesso ao... tem um porto da Crimeia, se não me engano. A primeira coisa que a Rússia pegou de volta foi a Crimeia. A região da Crimeia. Mas é impressionante como a Ucrânia está sempre no olho do furacão, lá naquela região, né? Então... ceder parte de volta para a União Soviética, algo não é ceder de volta, nunca foi da União Soviética, não era. Não era. Não, né? O que foi da União Soviética, metade da Ásia e da Europa Oriental foi da União Soviética, entre aspas, né? Por quê? Porque invadiram e tomaram. Exato. Agora, outra coisa também não dá para aceitar, e aí tu fica olhando. Eu roubei, agora é meu. O que o Putin ressalta, assim, ó, eu não quero que este território aqui, próximo de Moscou, próximo de mim, passe a ser uma região protegida pela OTAN, e, portanto, vocês vão encher de míssil balístico. É porque a Rússia ainda vive, né? E o Ocidente abandonou a lógica da Guerra Fria, mas a Rússia não. Não, eles dependem disso para continuar no poder. A lógica deles é assim, olha, qual era a lógica da Guerra Fria? As zonas de influência, os países satelitais. Então, nesse pedaço do mundo aqui, mando eu. Né? E aí, já que a gente está recomendando, né? Eu recomendo não só o Winter on Fire. Excelente, boa recomendação. O documentário acho que está na Netflix ainda, né? Winter on Fire, Inverno em Chamas. E também os 13 dias que abalaram o mundo. Muito bom. Um baita filme sobre a crise dos mísseis de Cuba. Qual era a lógica ali? A lógica era, a Cuba é muito perto dos Estados Unidos, não pode ser uma zona de influência soviética. Perfeito. Porque está muito perto de mim. Né? E mutatis mutandis, a mesma lógica da Rússia em relação à Ucrânia. A Ucrânia é muito perto de mim. Claro que ainda tem uma coisa imperial ali, mal resolvida, mas não pode ser uma base militar do meu adversário no meu quintal. Então, esta lógica da Guerra Fria, para a qual o Ocidente se enfraqueceu tanto, ela ainda reina. Pois é, meus amigos, o tempo é curto, mas a gente vai voltar a falar, né? Agora... Infelizmente... Agora vou ter mais tempo. Vai ter mais tempo para a gente voltar a falar. Não sei, não. A gente nunca tem mais tempo. A verdade é que o tempo é uma mercadoria absolutamente desmorfe. Porque a gente não sabe, de fato, quando é que vai ter mais tempo ou menos tempo. Geralmente é quando a gente não tem tempo, quando as coisas mais acontecem. A gente faz as coisas acontecerem. Exatamente. Mas por causa de repetir Olha, eu acho... sim, ótimo. Um dos filmes é Clinton Cash, O Dinheiro dos Clinton, tá? Que fala sobre a ascensão do Partido Democrata, já sobre essa nova conformação, com o comando dos Clinton, já com a inspiração do Saul Alinsky, que geraram o Barack Obama, né? E que hoje é um partido que manipula e tem lá, como o Ricardo falou, a elite de Hollywood, dos donos de mídia, tem lá a presença dos donos do Google, só não tem hoje do Twitter, né, do X, porque toda a resta da turma estava junto e misturado, né? Então o mercado financeiro... O Twitter é odiado por essa turma. Exatamente. Por isso que o Elon Musk é um raio de luz. Olha, faz a gente achar mesmo que Deus existe, não joga, mas fiscaliza, sabe? Tem que criar um vetor de força impressionantemente forte, um sujeito... Um dia nós vamos falar, não tem que ter uma editoria só sobre Elon Musk aqui, porque esse cara é um cara que está vivendo hoje uma fase virtuosa
da vida na Terra. Esse cara está sendo um iluminador. Um dia nós vamos falar mais sobre o Elon Musk. Mas o mundo é uma ostra gigantesca que tudo junto, tudo junto e misturado. Então é Clinton Cash, o nome do filme, se não me engano, do Peter Schweizer, que na verdade é um livro que se transforma num documentário, tá? E o outro documentário chama-se Hillary's America, que fala também sobre a gênese do Partido Democrata americano, desde o iniciozinho lá, tá? Do cineasta Dinesh D'Souza. O sobrenome dele é De Souza mesmo, só que é D''Souza. Souza, eles chamam lá de Souza, porque ele é indiano. Acho que ele morou numa eu nunca fui atrás da origem, mas ele nasceu de uma família portuguesa, de uma das dominações portuguesas na Índia. Na Índia. Tá? Tudo conectado, tudo fiozinho. Tá? Mas vou deixar para o finalzinho aqui, que eu queria que o Ricardo comentasse uma imagem que nós conversamos há alguns dias só, sobre bota na tela, Gabriel, para a gente comentar rapidamente. O nosso Brasil brasileiro agora. O nosso Brasil brasileiro, depois das eleições, como é que ficou? A imagem não está muito clara. Melhorou. Ricardo, só uma ressalva. Eu estou vendo aí um organismo doente que está começando a ficar bom. Menos focos de inflamação, né? Exatamente. Menos vermelho, né? Esse é o Brasil. Hoje, o vermelho são governos municipais de esquerda, em azul, governos municipais de direita, e o cinza, governos municipais de centro, é isso? De centro, é isso. Esse é da revista Oeste, né? Então, a gente sempre tem aquela discussão de qual partido de fato é de centro, ou de direita, ou de esquerda. Então, é aberto a discussões, mas tá aí, o mapa mostra primeiro, né, a diminuição do vermelho. Olhem o sul do Brasil, por exemplo, o vermelho está virtualmente erradicado, mas mesmo no Nordeste e no Norte, onde quando a gente olha as eleições presidenciais são áreas vermelhas de mapa, as prefeituras não são da esquerda. O PT fez uma capital, Fortaleza, e ainda assim passou, mas deixou o pelo na cerca, como diria o gaúcho. Exatamente. Né? Passou, mas ali. Isso mostra o esfacelamento da esquerda. Esfacelamento da esquerda. A desconexão da esquerda com a base. Eleição municipal, uma eleição perto das pessoas. Tá? É a eleição mais próxima do cidadão que tem. E o resultado é esse, uma esquerda definhante, né? O número de prefeituras caiu 110 prefeituras ali, parece pouco num contexto de 5 mil, mas é 110 sobre uma base pequena, 110 de 860. Né? A esquerda não consegue ganhar eleições inclusive em municipais. Natal, me chamou a atenção que a prefeitura de Natal também foi disputada por uma candidata do PT, perdeu. E também é um fato relevantíssimo. O que mostra, né, o resultado aí desses anos de governo Lula, o desgaste da esquerda, e mostra para mim, Glauco, que foi o que aconteceu aqui em Porto Alegre. Uma aliança entre uma direita moderada e um centro moderado, né? Vamos chamar assim, um centro decente, é o caminho para livrar o Brasil da esquerda. Das últimas 6 eleições presidenciais, o PT levou 5. Tem que entender isso. A nossa quadra histórica, a missão para mim, sou um agente político, né? É romper este ciclo petista brasileiro. Tá? O Brasil está numa reiteração petista com 4 anos de intervalo de Bolsonaro. E é por isso que eu tenho defendido uma aproximação entre a direita e o centro. De que forma? Não com... e aí quem é mais forte para atrair o outro, né? Com um líder de direita que seja capaz de trazer parte do centro em apoio, para que a direita não fique sempre apoiando o centro. Que foi o teatro das tesouras lá. A direita inteira votava no PSDB, que para mim é um partido de centro-esquerda, mas
provavelmente naquela conta está como de centro, tá? O PSDB acabou agora, acabou. Mas acabou, perdeu São Paulo. São Paulo sempre foi o centro político do PSDB. De primeiro turno. O candidato do PSDB, que não foi para o segundo turno, foi o Datena. Datena. Esse é o tamanho. Isso era uma potência que tinha Mário Covas, que tinha Geraldo Alckmin, João Dória. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, bem lembrado. Produziram o que para São Paulo? Datena. Então, o PSDB acabou. Como é que eu enxergo a vitória sobre a esquerda em nível nacional com uma direita que seja grande e forte o suficiente para exercer gravidade, para atrair o centro, para que a direita não tenha que, de novo, dobrar, fazer uma genuflexão para centro, que vira centro-esquerda, né? Então, a direita puder atrair o centro para si, para junto de si, e isso requer alianças políticas, e alianças políticas são somas de coisas diferentes, né? Não é que o centro vai virar a direita, não vai, mas a direita também não vai virar centro. Então é isso que eu enxergo nesses mapas, que a eleição de 26 passa por uma aliança. Passa isso. Lembrando sempre o seguinte, o que é o conceito de centro, né? O conceito de centro é um fiel que se movimenta, deveria se movimentar por questões orgânicas. No seguinte sentido, se eu fui centro-esquerda um tempo atrás, e vamos deixar bem claro, eu entendo o prefeito Sebastião Melo como um cara de centro-esquerda. De origem de centro-esquerda. De origem, sim. Não é verdade? E por que esse cara hoje não é de centro-esquerda? Não é. Porque a organicidade da parte da esquerda no centro se desfez. Esse mapa mostra isso. Mas tem os caminhos individuais também, né? No caso do Melo, claro. E acho que isso é importante ressaltar no mapa também, né? O Melo é um cara que foi evoluindo a sua opinião. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Em 50 Mas anos. é isso que eu digo, essa organicidade, essa parte da esquerda, vai mudando, que deixou de ser orgânica, deixou de ser defensável, ela foi se dissipando. É isso. Dentro de cada um de nós, eu vou te dizer, dentro de cada um de nós. Né? Nós não estamos... eu tenho teses da esquerda clássicas com as quais eu concordo, que dizem que respeitam a questões sociais, né? Mas não da forma como a esquerda encaminhou. Então, este encaminhamento das coisas, ele foi perdendo o viço, foi perdendo o poder e deu lugar a uma organicidade de centro-direita. Né? Então, essa alternância é muito importante. Que ainda precisa evoluir. Eu acho que essa organicidade da direita ela precisa ainda se estruturar. Tá? O que é se estruturar? A direita não tem espaços de deliberação própria, por exemplo. Né? A esquerda, ela tomava lá, né? A gente viu isso, né? Não só os sindicatos, mas o Grêmio Estudantil, diretório acadêmico, corpo docente, qualquer lugar tinha um microsoviete ali, um espaço de deliberação e de tomada de decisão que vai, de certa forma, formando agentes políticos, né? Que estão em todas as áreas. Foi assim durante muito tempo. E isso hoje enfraquecido, a reforma trabalhista com o fim da contribuição sindical arruinou isso. Isso foi para o PT o maior golpe, né? Para o PT propriamente dito dentro da esquerda. Mas associações de bairro, essas coisas, o orçamento participativo nasceu assim em Porto Alegre para ser isso, né? Hoje é outra coisa. Conselhos tutelares. Hoje é outra coisa. O que eu acho que falta à direita? Falta organização nesse sentido ainda, né? Mas são etapas. Já tem lá clubes conservadores, mas acho que ainda falta um partido político com discussão de base, né? O PL ainda é um partido comandado por Bolsonaro e Valdemar. Nenhum PL aqui, nenhuma zonal do PL faz convenção para escolher o candidato a prefeito, faz convenção para formar uma executiva. Eu acho que esses são processos que a direita precisa. Perfeito, concordo. Seria perfeito. Seria um amadurecimento até para tirar o ranço. Por que o brasileiro entende como ser de direita? Tu foi favorável ao golpe militar de 64.
né? A gente sofreu a pecha de ser revolucionário de direita por conta do golpe militar. Então, até pouco tempo atrás, as pessoas tinham vergonha de admitir isso. Assim como quem criou o termo capitalismo foi Karl Marx, não criou, mas disseminou. Sim, o nome do livro do cara é O Capital. O Capital. Obrigado. A gente aceita que o conceito da direita brasileira seja dado pela esquerda. A esquerda é que dá batida, né, conceitua, né, e descreve a direita. Então, assim, é o bolsonarismo. Né? A gente tem que dizer alto lá, o bolsonarismo é o bolsonarismo parte é um do processo pejorativo da direita, quando sentindo que existia uma tendência ao pensamento de direita a crescer. Isso. Né? Então, tem que criar o pejorativo. E o pejorativo vem sempre, né? Sempre. Assim como a esquerda tinha lá as suas tendências, tem dentro da direita. Tem gente tem muitas que dizem, olha, eu vou com o Bolsonaro, o candidato a presidente tem que ser o Bolsonaro, é o Bolsonaro, se não for o Bolsonaro é quem o Bolsonaro falar, e se não é o Bolsonaro é a Michele Bolsonaro, se não der a Michele Bolsonaro tem que ser o Eduardo Bolsonaro. A filha do Bolsonaro. Ou quem o Bolsonaro disser, tá bem, eu entendo isso, compreendo, respeito, não é a minha linha, eu respeito. Também não é minha. Mas isso é parte do fenômeno da direita. Muita gente de direita que diz assim, olha, Bolsonaro foi importante, foi uma quebra, uma ruptura, mas está inelegível, nós precisamos preparar um outro líder para assumir. Então, o bolsonarismo, propriamente dito, vamos chamar assim, tá? Existe, é um fenômeno dentro do campo da direita, mas não é a direita. Não, mas ele tem um papel importantíssimo. Muito. Né? De tão irradiador de valores, que fez com que a gente despertasse. Né? Tem um valor histórico importante, tem um valor político, histórico muito transformador importante. Do Brasil. A gente não falaria hoje de ter candidatos de um espectro de centro-direita ou de direita se não tivesse havido a ruptura de Bolsonaro. A gente já está, talvez, ainda olhando para o PSDB para ver se acha alguém para ganhar do PT. Os fabianos morreram antes. Né? Isso aí é papo para um outro momento. Nós precisamos encerrar. O que nós não podemos deixar para outro momento, que eu faço questão, é de elogiar aqui a Rádio Mais Brasil. Um espaço como esse, olha aqui, nós estamos falando sobre assuntos que eu, pelo menos, acho extraordinários. Fundamentais, de formação. Para entender o Brasil, para entender o mundo. Né? E o meu agradecimento é para a Rádio Mais Brasil, para ti, Glauco, mas também para o Baumhart, para o Júlio, e para todos os que apoiam os programas da Rádio Mais Brasil. Então, quem está assistindo saiba que anunciar, fazer um apoio para a rádio, para os programas da rádio, é central. Esse trabalho não acontece se não tiver o investimento e o apoio daqueles que enxergam que esta troca de ideias tem valor. Né? Nem sempre o patrocinador concorda com tudo que é dito na mesa, isso não existe. Eu sempre digo, eu amo minha esposa, casei com a minha mulher, a gente decidiu viver junto, às vezes eu quero pedir uma pizza, ela quer comer um filé, ou vice-versa. Não existe concordância plena nem no casamento, não vai ser na discussão desses temas. Mas aqueles patrocinadores que acham que essas ideias têm que ser debatidas, que isso tem que vir à tona. Então, meu agradecimento, né? Como eu sou isento, não sou da rádio, eu posso pedir que apoiem os programas aqui da Mais Brasil, inclusive este, o que acabou de acabar, o Acorda, o Agora. Agora eu acorda, né? O cara acorda, é cedo, o Guilherme me convida, eu digo, Guilherme... Wake up and smell the coffee. O Agora, todos os programas da Mais Brasil. Então, é um pedido aí para quem está nos assistindo, mas é principalmente um agradecimento para quem fomenta, né, essa troca de ideias que é fundamental. Obrigado, Glauco. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo, principalmente pela tua frase final. Esta é a Rádio Mais Brasil. A gente está aqui para difundir as boas ideias e boas práticas da vida civilizada. Né? A gente não abre mão de valores, não está fechado a outros, né? Não estamos com as portas fechadas para ninguém, né? Mas as portas vão estar sempre abertas para quem quiser compartilhar bons valores que a gente precisa
porque nós temos filhos e netos, e nossos filhos e netos terão filhos e netos, e nós temos um país a preservar, e nós temos um mundo a salvar. E não é através, senão, de ações positivas e de muita discussão e muita luz, muito esclarecimento e muita informação. Meu grande abraço, Ricardo. Muito obrigado.